No território brasileiro, é possível observar que existiram vários povos e grupos que formavam verdadeiras nações, como a dos tupis, como vimos em vídeos anteriores. Muitas dessas culturas deixaram suas marcas não só na história, mas nas tradições e até na genética atual do povo brasileiro. E o grupo que veremos nesta semana é o grupo indígena conhecido como Macro-G, um dos maiores grupos indígenas que vivem por aqui há milênios. O termo usado, o Macro-G, se refere a um tronco linguístico que abrange um grande número de famílias linguísticas indígenas como os Gês, os Botocudos, os Puris, os Bororô, Craquimun e outras, num total de 12 famílias linguísticas segundo a hipótese atual. Falamos em hipótese pois as informações disponíveis sobre outras famílias não são suficientes para que sejam incluídas nesse tronco, mas é possível que tenha existido e desaparecido outras, sem que tenha chegado ao nosso conhecimento. No século XIX, o cientista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius propôs uma divisão em grupos dos índios brasileiros com base em critérios linguísticos. Ele classificou o grupo que ele chamou de G, que englobava tribos que falavam línguas semelhantes e costumavam autodenominar-se, usando o sufixo G, que significava pai, chefe ou antepassado. O consenso geral é que povos falantes e línguas de um mesmo tronco seja o resultado de várias divisões de um único povo bem mais antigo, levando à diversificação de sua língua em várias outras. Essas línguas recentes mantêm muitas semelhanças com aquela língua remota, também referida como Proto-Macro-G, tanto no vocabulário como em outras características. Tal como acontece com as línguas, o restante da cultura daquele povo antigo pode deixar vestígios nas culturas de povos recentes, surgidas de várias divisões ao longo do tempo. Esses povos Macro-G possuem características culturais e linguísticas distintas, refletindo a riqueza da diversidade indígena no Brasil. Mas de onde surgiu esse grupo? As rotas migratórias humanas sobre todo o continente sul-americano têm sido temas de debates inconclusivos. Vimos em vídeos passados no canal sobre vários povos desse continente que não deixaram evidenciadas as suas origens, o chamado Ur-Haimat, ou o território original, de onde partiram e se expandiram. Muito dessa dificuldade se dá pelo fato de não existir evidências preservadas desse período, sendo que as sociedades originais eram ágrafas, e o único meio de passar informações e memórias era de forma oral. As línguas indígenas observadas no território brasileiro tiveram origem em outras precedentes vindas dos territórios andinos e que passaram a se espalhar geograficamente aonde hoje é o Brasil. De acordo com o volume História dos Índios no Brasil, organizado pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, o tronco Macro-G teria surgido entre 3.000 e 4.000 antes da Era Comum, levando em conta que os pontos de dispersão das línguas da família G estariam entre os rios São Francisco e o Tocantins, tendo com os séculos seguintes várias divisões desse grupo. Inclusive, o renomado antropólogo Greg Urban, que contribuiu com o livro supracitado, sugere a região leste do Brasil como um provável local da origem do Proto-Macro-G, levantando a hipótese de que o Proto-Macro-G poderia ter se dispersado a partir da Serra da Mantiqueira há 5 ou 6 mil anos, se espalhando pelo Planalto Central brasileiro, formando as várias famílias e grupos etnolinguísticos. Mas há outras hipóteses que indicam o Ur-Haimat nas regiões entre o Mato Grosso do Sul e Rondônia. É correto fazer uma distinção entre a família G, propriamente dita, do tronco Macro-G. E se imaginarmos uma árvore, a família G representaria um ramo relativamente recente do tronco dessa árvore macro. As línguas G parecem ser mais diversificadas internamente do que a da família românica do indo-europeu. Se considerarmos as línguas Macro-G em conjunto, veremos que predominam no território central oriental do Brasil. É interessante o fato de ter ocorrido historicamente uma concentração de línguas Macro-G na parte leste do Brasil, desde o Rio de Janeiro até a Bahia. Essa poderia ser a zona de origem do Macro-G,
e a sociedade que deu origem às atuais sociedades G teria sofrido uma primeira divisão, originando os Gs meridionais de um lado e os demais G de outro, iniciando um processo de surgimento de vários grupos e sociedades dentro desse tronco. Mas, apesar de tanta pesquisa, as origens de fato ainda não foram conclusivamente estabelecidas. Como são vários povos que compartilham um tronco linguístico em comum, é natural imaginar que a cultura e sociedade desses grupos fossem semelhantes e que, para além da língua, compartilhem características específicas. Mas é claro que há detalhes que fazem a diferença. A organização das aldeias é um exemplo disso. As aldeias macro-G não têm todas os mesmos formatos. Os G do Norte distribuem as moradias nas bordas de um aldeamento que tem um formato circular compacto. Os G centrais e do Sul fazem o mesmo, mas o círculo é aberto. Pelo menos esse é o plano ideal, seguindo as configurações circulares na maioria dos casos. E dentro das aldeias, havia uma divisão de espaços para homens e mulheres. Na chamada Casa dos Homens, os espaços exclusivamente masculinos nem sempre serviam de moradia, mas como um local de encontros rituais e de socialização, onde se trocavam experiências e ensinos orais, sempre seguindo uma forma de hierarquia, onde o mais velho tinha voz e liderança. Essas casas poderiam variar de tamanho e de forma de construção. Na chamada Casa das Mulheres, observava-se atividades cotidianas de uma vida familiar, como o preparo de alimentos, criação de filhos, trabalhos artesanais e até a formação de grupos e cânticos ritualísticos, e a mesma regra entre os homens sobre a hierarquia se aplicava a elas, onde a anciã detém a autoridade na casa. Nas aldeias há um tipo de pátio central, onde os homens se reúnem e decidem as atividades diárias e discutem outras questões relacionadas à aldeia. Esse pátio, ou praça, serve de local onde todos na tribo podem se socializar seguindo algumas regras específicas. Nesse mesmo pátio, ocorrem cânticos noturnos entre as mulheres, e inclusive as conhecidas corridas de toras, comuns nessas comunidades. É interessante notar que a organização política não é exatamente igual em todas as nações macro-G, mas em muitas dessas sociedades, a organização política é baseada em uma estrutura de liderança descentralizada. Os líderes, muitas vezes chamados de caciques, são geralmente escolhidos com base em critérios como idade, sabedoria, habilidades de oratória e capacidade de mediar conflitos. Eles não têm poder coercitivo sobre os membros da comunidade, mas exerce influência através do respeito e da persuasão. Além disso, muitas dessas sociedades têm um forte componente espiritual em sua organização política. Os xamãs, por exemplo, desempenham um papel importante na mediação entre o mundo humano e o mundo espiritual, e suas decisões e conselhos são frequentemente levados em consideração nas decisões políticas. Outra característica dos povos macro-G é a utilização de batoques, que são artefatos circulares, geralmente de madeira, introduzidos nas orelhas, narinas ou lábio inferior. O artefato, originalmente chamado metara pelos indígenas brasileiros, foi renomeado botoque ou batoque pelos portugueses por se parecer com os orifícios de barris ou tonéis que se fecham com rolhas. Este objeto às vezes é descrito como tembetás, outro adorno utilizado pelos indígenas nas Américas. A diferença entre ambos é que o botoque tem formato circular e o tembetá tem formato alongado. Nos grupos indígenas brasileiros, o botoque tem importante associação com a oratória e o canto. Os maiores desses artefatos são usados pelos grandes oradores e chefes de guerra. Os grupos indígenas brasileiros mais reconhecidos pelo adorno com botoque são os botocudos e caiapós, que pertencem ao tronco macro-G. E essa prática acabou sendo usada para enquadrar etnias diferentes em um único grupo, de forma genérica, no início da exploração no Brasil. Várias sociedades, como os Caingangue, Xoclengue, Caiapó, Timbira e outras, têm uma visão muito particular do universo, onde há uma grande integração com os mitos criadores dessas sociedades. Todos os seres, objetos e fenômenos naturais são divididos em duas categorias cosmológicas, uma ligada ao gêmeo ancestral Cainru e outra vinculada ao gêmeo ancestral Camé. Segundo os mitos, os gêmeos ancestrais estão em relação de oposição e complementaridade um ao outro.
Cainru é de caráter fogoso, capaz de decisões rápidas, mas é instável. Seu corpo é esbelto e leve. Jacamé é pesado e firme, constante e de espírito perseverante. A pintura corporal característica de Cainru são manchas, e as de Camé são listras, personificando esse dualismo, característica vista nas aldeias e nas relações pessoais entre amigos e familiares. O dualismo nas sociedades indígenas derivadas do tronco Macro-G, como a sociedade Caingangue, é um conceito fundamental e enfatiza a fertilidade da tribo e das colheitas como uma junção dos princípios percebidos como opostos e complementares. No universo das tribos Caingangue, por exemplo, existem diferentes domínios que interagem entre si, e o sistema xamânico desempenha um papel crucial como mediador entre esses domínios. Essa concepção dualista dessa sociedade vê a natureza como um sistema complexo de forças opostas que, quando unidas, resultam em fertilidade. Os grupos macro-Gs costumam se dividir em duas metades, sendo que os membros de uma metade só se casam com os membros de outra metade, e o homem que se casa passa a fazer parte do grupo da esposa, passando a integrar aquela metade da sociedade. Na época da invasão portuguesa, os tupis acabaram influenciando esses europeus a antagonizarem essas tribos do interior, sendo que eram tradicionais rivais das tribos do tronco Macro-G. Os índios tupis do litoral os consideravam como bárbaros, selvagens, tanto que o termo tupi para tapuia significa isso, e era assim que eram denominados. Os portugueses consideravam os índios tapuias como menos desenvolvidos culturalmente, mais selvagens que os tupis. E desde essa época esse grupo era chamado por esse nome pejorativo, tapuia. Porém, no fim do século XIX, os antropólogos rejeitaram o nome tapuia e adotaram a denominação G por esse grupo de famílias linguísticas. Os índios tapuias, inimigos dos tupis no século XVI, chamavam-se a si próprios de Nakmanuk, ou Nakporuk, que significa algo como filhos da terra. Durante todo o processo de colonização portuguesa, os grupos indígenas passaram a se integrar aos europeus, quer à força ou por cooperação, acabando por diluir muito do modo de vida ancestral desses povos, não só dos Macro-G, mas também os tupis e outros grupos que aqui viviam. Atualmente, percebe-se que os índios do grupo Macro-G não influenciaram tanto a cultura brasileira contemporânea quanto os do grupo tupi, mas deixaram sim marcas nas regiões que havia sua presença no passado, lembrados através de nomes como Erechim, Cariri, Serra dos Carajás, Mossoró, Quixeramobim, entre outras que lembram a importância que esse povo ainda tem na cultura brasileira. Ainda há tribos espalhadas pelo Brasil e suas localizações podem variar, pois muitas dessas tribos são nômades ou foram realocadas ao longo do tempo, algumas em reservas como a do Xingu, mostrando que mesmo com as mazelas que esses povos sofreram nas mãos europeias e de outros grupos nativos também, ainda permanecem firmes, marcando a sociedade brasileira de forma permanente, sendo de fato verdadeiros filhos dessa terra. Espero que tenha gostado desse tema e se gostou deixe um joinha no vídeo, comente e compartilhe com mais pessoas. Na descrição do vídeo tem os meios de contato caso queiram interagir comigo e se quiserem sugerir algum tema, isso me ajudará bastante também. Se inscreva no canal se ainda não fez e receba os vídeos semanais que publico todo domingo às 2 da tarde. Se já é inscrito, verifique o sino de notificações para não perder os lançamentos também. E desde já, muito obrigado pelo seu tempo e atenção e até a próxima história.